Fé? Amém. Senhor, louvamos o teu santo nome, exaltamos o teu santo nome. Bom é o Senhor, digno de ser louvado e adorado, digno de ser engrandecido, Pai. Nós levantamos a nossa voz aqui em tua presença, Senhor. Nós convidamos o Espírito Santo de Deus para guiar este culto. Espírito Santo, vem e traz a presença de Cristo manifestada. Manifesta, Senhor Deus, a tua presença nos corações, tocando em cada coração, Pai, tocando em cada vida. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Seja adorado, Jesus. Seja exaltado, Jesus. Queremos derramar o nosso coração em tua presença, Pai. Cura aqueles que vieram doentes. Cura aqueles, Senhor Deus, que precisam, Senhor Deus amado, de uma cura, de uma libertação. Aquele que veio, Senhor, e precisa de uma resposta. Oriente, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é bom, a sua bondade, Senhor Deus, nós queremos proclamar aqui. Nós queremos, Senhor, declarar o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é maravilhoso. Nós queremos te louvar, Senhor, engrandecer. Queremos derramar o nosso coração em tua presença. Seja bem-vindo, Senhor.
braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Deus que derruba as muralhas, das servas edifícios, eu mesmo que bradar no alto, não temo a
aí, tudo em paz com os irmãos? Quem está feliz, dá uma glória a Deus bem forte aí, amém? Dá uma glória. Quem está feliz com Jesus, dá uma glória a Deus. Dá uma aleluia, amém, irmãos? Cadê o povo que vai morar no céu? Ninguém vai morar no céu, não? Irmão, olha para o seu lado e fala assim: irmão, você está acordado? Fala para ele: irmão, você está acordado hoje? Fala para ele. Fala: irmãozão, está acordado? Hein? Claro que está, né? Tudo bem isso aí, irmãos? Que maravilhoso é louvar ao Senhor. A palavra diz assim, que o Senhor habita no meio dos louvores, amém? Irmãos, hoje é dia de milagre, você crê, amém? Nós temos visto o Senhor operar milagre no nosso meio, e a palavra do Senhor diz assim, ó, que os sinais seguirão aos que crê, amém, irmão? Nós temos todos esses dias citado uma lista de milagres que nós temos visto no nosso meio, e o Senhor tem sido maravilhoso, verdadeiramente, e o Senhor está entre nós, amém, irmãos? Quando nós vemos o cego ser curado, e nós temos entre nós cegos foram curados, nós temos aqui pessoas que foram libertas do câncer, nós temos pessoas que foram livres da morte no último instante, nós temos visto o Senhor agir. Deus abençoe os irmãos de casa. Eu quero que você olhe para o seu irmão e fale assim, ó, o próximo milagre, fala, o próximo milagre marcante vai ser o seu, queridão, amém? Glória a Deus. Esse momento, irmão, um momento tão maravilhoso, nós sempre no nosso coração há uma grande alegria, amém, irmão? Mas esse momento das ofertas, a palavra do Senhor diz assim em Provérbios 3, eu quero que você ore comigo nesse momento, feche os seus olhos. Pai, te louvamos nesta noite maravilhosa, em que o Senhor nos permite, na liberdade do Espírito, adorarmos o Senhor com toda a nossa alegria. O nosso coração queima, Pai, e o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe quando nós nos assentamos, quando nós nos levantamos. O Senhor sabe que a nossa vida, todos os nossos dias, nós temos um prazer muito grande de declarar: até aqui nos ajudou o Senhor. A palavra do Senhor nos diz, o Salmo 40, Senhor, que até os filhos dos leões sofrem fome, mas aqueles que temem o Senhor, que buscam o Senhor, não tem falta de nada. Eu sei que você ficou de pé até agora, adorando o Senhor com toda a força do teu coração, mas eu quero que você se coloque de pé, segure a sua melhor oferta na sua mão, amém, irmão? Segure a sua melhor oferta na sua mão. E a oferta, irmão, a nossa oferta, ela fala muito sobre nós mesmos. A nossa oferta, ela fala sobre o ofertante. Então, eu quero que você feche os seus olhos, segure a sua melhor oferta, os irmãos de casa. Nós temos visto o Senhor suprindo as nossas necessidades, e num culto racional, nesse momento, é o momento que há, Pai, grande reverência e temor, pois a palavra do Senhor diz que nesse instante, quando o teu povo vem até o altar, a tua palavra nos diz que devem vir com o coração alegre, porque o Senhor ama aquele que traz com alegria, porque aquele que traz com alegria, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Segure a sua oferta, o seu dízimo, os irmãos de casa, nesse momento tão santo, esse momento que a palavra do Senhor diz que é um dos momentos mais importantes do culto, porque nós nos lembramos do favor do Senhor. Nós nos lembramos que nós estamos vestidos, nós nos alimentamos, e durante, eu não sei quantos anos da sua vida, mas nesses 50 e poucos anos da minha vida, verdadeiramente, o Senhor tem sido a minha força, a minha rocha, a minha fortaleza, e nosso prazer é diante do altar, todos os dias da nossa vida, declarar: Senhor, eu sei que Tu és a nossa força, a nossa rocha, a rocha que acompanhava Israel durante os anos do deserto. A palavra do Senhor diz que o Senhor era a rocha. E o Novo Testamento diz que o Senhor Jesus é a rocha, e daquela rocha isolada brotou um rio poderoso, um manancial de águas vivas. É assim que o Senhor é para nós, o nosso provedor, e o nosso coração se alegra em poder, Pai, contribuir, ofertar ao Senhor. Segura essa oferta, Pai. Eu abençoo agora então o coração do meu irmão, que traz diante do teu altar a 10ª parte de tudo quanto o Senhor tem entregue, das colheitas da sua vida, porque a tua palavra nos diz que aqueles que praticam, Pai, este princípio poderoso, que traz segurança e prosperidade, que praticam este princípio maravilhoso, a palavra do Senhor diz que é uma bênção tal, que cercará a sua vida e alcançará a sua vida, e haverá uma bênção tão grande
que não haverá lugar aonde guardar sobre a vida dos teus servos, que reconhecem o Senhor e a sua provisão. Eu declaro agora a vitória sobre as sementes que vão plantar, que seja como a semente de Isaac, plantada no deserto, e naquele mesmo ano colheu 100 vezes mais. Eu abençoo a sua oferta, o seu dízimo. Venha com alegria, amém? Pode se assentar, igreja, mas quem vem com alegria, vem dando glória a Deus, amém, irmãos? Esse é um culto muito maravilhoso, e nós vamos ter uma palavra muito abençoada, amém, irmãos? Eu quero agradecer todos os nossos visitantes que estão aí, Luquinha, família, amém? Vamos aplaudir o Senhor para os nossos irmãos visitantes, nossa, amém? Deus abençoe, as minhas meninas, grandes meninas, né? Uma alegria tê-los aqui, amém? Irmãos, então nessa hora, estenda a sua mão para cá. Pai, a tua palavra é tão maravilhosa, e nós sabemos, Provérbios diz, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, reconhece o Senhor, que Ele é a nossa força, a nossa bênção, a nossa fortaleza, o nosso manancial. Reconhece o Senhor e Ele continuará agindo. Essa é a promessa. Eu abençoo, declaro vitória em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor, dá uma glória a Deus bem forte, amém, irmão? Antes de passar a palavra ao nosso irmão Eliezer, que é um milagre que tão maravilhoso, vai contar um pouco do seu testemunho, porque nós temos visto o Senhor guardar o seu povo, amém, irmão? O Senhor guarda o seu povo. Eu quero deixar uma palavra antes de passar a palavra para o nosso irmão Eliezer. Hebreus 11 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que nós não vemos. Meu irmão, nós estamos entrando nessa campanha, está aí, Mike, o símbolo da campanha, amém? É provocando milagres, né? O símbolo da campanha que nós estamos iniciando, irmão, nesse mês é provocando milagres. Você vê que o livro de Hebreus diz assim, que a fé é uma certeza que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu, amém, irmão? E é mais importante você entender, e eu também, como é que Deus age na nossa vida? Deus age na nossa vida através da nossa fé, amém, irmãos? Então, essa campanha é um motivo para nós, durante esse mês que nós estamos vivendo, amém, irmãos? Você lançar um desafio mesmo, você fazer um desafio de fé, você propor dentro do seu coração, olha, o Senhor é poderoso, Efésios 3:20 diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Filipenses 4:19 é um texto que nós falamos muito aqui, diz assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as nossas necessidades, amém, irmão? Eu quero que nesse tempo de milagres, nessa campanha que nós estamos fazendo, você tenha um alvo, amém, irmão, para ser atingido pela fé. O pastor Toninho, nosso superintendente, ele diz uma frase, é muito importante você entender, e eu também compreendi isso, é tão maravilhoso, diz assim, ó, faça expectativa do milagre, e o milagre vai acontecer. Espere pelo milagre, e o milagre virá. Vamos falar isso, ó. Fala assim, ó, faça expectativa do milagre, fala com voz guerreira, faça expectativa do milagre, e o milagre virá. Espere pelo milagre e o milagre acontecerá. Porque Isaías 44 diz assim, que Deus está trabalhando enquanto nós esperamos por Ele, amém, irmão? Essa é a base da fé. Enquanto você está esperando Deus fazer, Deus está fazendo. Então, meu irmão, aproveite esta nossa campanha de fé, para você usar sua fé. E nós terminamos agora, domingo passado, 21 dias de milagre. Irmão, anjos desceram do céu, assim como desceram para Daniel. Irmão, batalhas aconteceram entre nós, demônios foram vencidos, amém, como diz Daniel. E a palavra do Senhor diz assim, que desde o primeiro dia que Daniel clamou o Senhor ouviu a sua voz, mas houve uma guerra no céu, e no 21º dia, então houve vitória. Irmão, é tempo de milagre. Espere, mais uma vez, quero chamar o Eliezer aqui, fala para o seu irmãozinho assim, irmão, presta atenção, fala para ele, no que Deus vai fazer na sua vida esses dias. Vamos aplaudir o Senhor, dá um glória a Deus, um aleluia. Deus abençoe, preste atenção no milagre na vida do meu irmão, que Deus tenha feito aqui, ó, grandes maravilhas, amém, Eliezer? Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Amém. Paz seja convosco, amém? Se amém foi para mim, obrigado. Agora é do Senhor, vamos lá. Eu cumprimento vocês com a voz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Queridos,
Vamos cantar uma canção junto? Só para os irmãos parar de tremer. Eu estou tremendo, para os irmãos parar de tremer também. Amém? Vamos lá? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Cante com fé. Porque ele vive. Glória a Deus. Aleluia. Senhor está aqui. Eu não sei se nessa noite eu vou conseguir falar muito, tá? Até porque eu estou fazendo ainda fisioterapia. Minha boca ainda não abre totalmente. Mas o meu fisioterapeuta falou que cantar vai liberar o rosto. Aleluia. Então é o que eu mais gosto de fazer, adorar. Amém? Então pode ser que no momento nós vamos chorar junto aqui, tá? Você chora comigo quando ele vai chorar sozinho. Queridos, pegando um gancho do tema que nasceu por esse mês, provocadores de milagres. Sempre milagre vem. Se você ainda... Quem quer viver um milagre aqui? Então você tem que viver a prova primeiro, tá, benção? Ou senão, não sei se você está passando por ela. Mas para viver milagres, eu pergunto, por que passamos pela prova? Essa é uma pergunta que eu nunca fiz. Confesso aos irmãos. Mas Romanos 8:28 diz que tudo, e sabemos que todas as coisas concorrem para que o bem daqueles que o amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. E aí nós vamos lá em Tiago, no capítulo 1, no verso 2, que é uma palavra bíblica, e que às vezes ela se destaca como contraditória para nós quando passamos por uma prova. Aqui não está aparecendo para mim, eu estou com uma versão acho que um pouco diferente dos irmãos, tá? Aqui diz assim: meus irmãos, tende por motivo de alegria. Parece que até está de brincadeira, né? Por quê? Quando passares por várias provações. Quem tem alegria aqui, irmão, de ser provado? Quem fica alegre quando chega uma prova? Mas presta atenção, por que nós não ficamos alegres? Nós estamos com uma visão humana. Nós não temos visão da eternidade quando nós passamos pela prova. E a nossa visão humana, querido, nos limita muito a ver quão grande é o nosso Criador. Tende por motivo de grande alegria, irmãos, quando passares por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos, completos, e não falte coisa alguma. Oh, Espírito Santo. Quando passamos por situações difíceis, nós podemos dizer como o apóstolo João, que andou ao lado de Cristo, dizer assim: eu sou o mais amado. E no momento, querido, que você está passando pelo vale da sombra da morte, que você enxerga o quanto Deus vos ama,
Nunca se esqueça que Ele é o nosso Pai. E Pai ama. Quem é pai aqui sabe disso. Quem não é, um dia será. E vai ver quão grande amor é pelos seus filhos. Querido, o objetivo aqui dessa palavra é trazer para os irmãos que as provas que acontecem em nossa vida não é porque você não tem a graça de Deus, porque você está longe dos favores de Deus, e traduzindo, porque você é um desgraçado. Desgraçado é quem não tem a graça, tá? E não é porque você é muito abençoado, anda livre, leve e solto, que é uma questão de honra, que você é o máximo. Não é. Tudo que acontece nas nossas vidas, até pelo mal que nos acontece, não é querer de Deus, mas algumas coisas Deus permite. E vamos ver isso biblicamente falando. Não é heresia eu falar isso para vocês. Não vai contra nenhuma promessa de bênção sobre sua vida. Mas uma coisa eu quero te dizer: quando algo acontece em sua vida e você é grato ao Senhor, o Espírito Santo vos faz lembrar de tudo aquilo que o Senhor tem feito em vossas vidas. Eu vou começar aqui, queridos, em Salmo 126, verso 3. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Amém? Vamos trazer alegria aqui para esse ambiente. Eu vou grifar algumas coisas aqui para os irmãos que parece ser coincidência, mas não é. É cristocidência na minha vida. É Cristo no centro de tudo. Hoje meu pai e minha mãe estão aqui comigo. É uma honra para mim. Eu fiz questão que eles viessem, porque eu vou citar uma coisa aqui que eu não sei se ela já parou para pensar, mas e nem ele. Mas a minha vida começa com bênçãos em março de 1984, quando eu fui concebido. Em março de 1884 eu fui concebido, porque em dezembro eu nasci. Amém, queridos? Em 10 de março de 2002, eu conheci minha linda esposa. O Senhor me fez encontrar com ela e começamos a namorar. Em 10 de março de 2007, nos casamos. Em 4 de março de 2011, iniciei minha carreira profissional numa das empresas mais promissoras do ramo de negócio de pagamentos, que é o que eu estou até hoje, há 14 anos. Em 26 de março, a minha linda princesa que está aqui comigo hoje, nasceu em março de 2013. Em março de 2019, eu recebo a chave da minha casa. E olha como que o diabo é sujo, irmãos. Em 26 de março de 2020, depois da casa imobiliada, chega a hora da grande alegria na casa. Por uma piscininha para desfrutar um pouquinho. E dia 24 de março de 2025, o diabo quer fazer o quê? Mas ele é um derrotado. Porque em 24 de março de 2025, esse ano, o Senhor me deu uma vida nova, irmãos. Amém, aleluia. O diabo às vezes tenta toda vez camuflar a bênção que Deus tem para você. Porque todo mês de março para mim, eu já começo pulando de alegria, porque eu sei que eu tenho grandes bênçãos para comemorar. E os irmãos viram que eu faço questão de marcá-las. Aí começa, querido, dia 24/3, às 15h45 da tarde. Estou eu ajudando o irmão Laércio. Eu estava dentro de casa, terminando uma linha de entrevista via home office, online. Entrevistei pessoas, contratei pessoas, e eu vi o irmão Laércio colocando uma viga do pergolado da casa. Eu falei, irmão Laércio, espera aí que eu vou te ajudar. Ele, não precisa, irmão. Se eu não conseguir, amanhã eu trago um ajudante.
Não, mas eu vou te ajudar. Não, eu vou te ajudar, não faço questão de te ajudar. Saio do quintal, uma cardiganzinha de lã, com uma calça, acho que era, não era essa calça, era uma outra calça preta, meia no pé, subi num banquinho de 50 centímetros junto com ele, um banquinho resistente, tranquilo, não balançou, não fez nada. Eu caí, mas ele ficou lá. Subimos, quando ele subia a viga de um lado, eu subia do outro. A viga pesa em média, tá, querido? 150 quilos, tá? É uma viga de 30 centímetros por 7 de comprimento. Uma viga de madeira de lei, pesada. Então eu e ele lá levantamos a primeira vez, ela tombou em cima dos encaixes. Olhamos um para o outro, vamos trazer de volta, e a gente volta a colocá-la dentro do encaixe. Estava tudo perfeito. Queridos, só para deixar claro, o irmão Laércio não me forçou em nenhum momento a ajudar ele, tá? Eu que fui de bom grado. A hora que nós subimos, essa madeira, o meio dela, ela embarrigou para fora, jogando todo o peso dela para cima de nós. E eu caí do jeito que eu estava aqui, a madeira caiu aqui no meu ombro e veio tombando. E eu tentei segurar na parede que fica quase 2 metros dali onde eu estava. Não consegui. A minha mão foi ralando na viga, eu caí de cara no chão, irmãos. Do jeito que eu caí de cara no chão, essa madeira veio aqui. Mais de 150 quilos, porque aí tem a força da gravidade que eu não calculei, os engenheiros calculem, né? Sofram aí. Mas nós caímos, eu caí, ele também caiu, ele machucou um pouco. Eu caí, essa madeira veio e quebrou todo o lado esquerdo do meu rosto. Desde aqui do crânio, quebrou, desemendou meu nariz do crânio aqui, queridos. Essa parte do seio da face, esse ossinho que você sente aí, afundou tudo para dentro, quebrou essa circular do olho. O meu maxilar veio com o osso para fora. Não quebrou nenhum dente, tá, querido? Deus queria que eu sorrisse. Então eu vou continuar sorrindo. E ali eu caí, queridos. E nesse momento eu sinto a mão do Senhor. Porque em nenhum momento, querido, eu fiquei desesperado querendo levantar. Até porque não podia levantar. Se eu levantasse, eu não estaria aqui com os irmãos. Me quebrou a primeira vértebra da coluna, C1. C1 comanda ouvido, comanda o engolir, comanda a visão e todas as inervações de ombro para baixo. Se eu continuasse vivo dessa forma, sem a reconstituição do Senhor, hoje a minha casa seria uma casa de tristeza. Eu poderia estar numa cama, sem nenhum movimento. A minha esposa, refém dessa situação, toda a família, acredito eu. E ali, querido, só por um milagre, ou diferente, eu poderia ter partido. Mas em todo momento, querido, quando eu caí, o Espírito Santo me acalentou. Até uma almofadinha apareceu para me deitar, tá? Até nisso o Senhor foi bondoso. Naquele momento o Laércio, bem preparado para esse tipo de acidente, ele informou para minha esposa: chama o SAMU. E a minha sogra, é sogra, irmão, é sogra, mas ela me ama. Ela chegou e começou a orar, repreendendo todo espírito de morte. E o irmão Laércio, vendo essa liberdade de poder orar, ele ficou, queridos, em cima de mim, para não me movimentar, orando. Fala, querido, orando. Ele sabia que algo viria ali diferente e que precisaria de grandes orações. Ele me movimentou porque eu estava afogando com a hemorragia.
E a minha esposa ligou no SAMU, o SAMU fala assim: não tem nenhum carro para trazer ele. Mais uma vez o diabo tentando contra a minha vida. A minha esposa falou: não vou tirar ele daqui. Envia uma ambulância. Queridos, naquele momento, eu não apaguei em nenhum momento, né? Eu escutava a ambulância. Eu escutava a sirene. Me colocaram dentro da ambulância. Minha esposa disse que foi uns 30 minutos ainda em casa, ali na frente de casa, fazendo toda a preparação. Quem que veio me socorrer? Uma irmã da Assembleia de Deus. Então o Senhor já preparou o caminho desde aí, querido. Uma irmã da Assembleia de Deus veio. O acesso que ela me colocou, todos lá de Rio Claro da UTI elogiou o trabalho dela. O acesso durou 5 dias no meu braço. Só trocaram porque eu tinha que ir para o centro cirúrgico. Aí tem que trocar. O colete cervical que ela colocou, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo. Coloca esse trem certo, que eu preciso desse guerreiro. O colar cervical foi colocado de maneira muito correta. Queridos, aí começa a minha luta. Eu vou para o hospital. E o diabo não desistiu de me matar. Não acho que foi por aí não. Entramos lá dentro do hospital e a coisa ficou enrolada. E a coisa foi se enrolando. A minha esposa já tinha perdido o chão. Agradeço a irmã Angélica que esteve lá, o Du que esteve lá. A Angélica ajudou no suporte com ela, segurava ela, que nem a senha do celular ela sabia mais. O Du entrou para dentro. O Du, ele quase que não gosta de falar harto, né, mano? Mas o Du, eu fiquei sabendo que ele é só durão assim, mas disse que foi embora e chegou em casa chorando, falando: nosso amigo não vai durar. Mas naquele momento, querido, também precisou de um grande favor do nosso irmão Gabriel. Uma intervenção dele, não como vereador, como amigo, pelas amizades que ele tem. Que houve assim uma manifestação. Em menos de 10 minutos uma ambulância saía comigo para Rio Claro, através do médico que estava ali, que rapidamente atendeu o pedido dele por uma amizade. Dei entrada em Rio Claro, querido, fui direto para a UTI. A UTI, no momento, eu não lembro o nome do remédio. Qual é o nome do remédio? Como? Lidocaína. Me deram lidocaína. Eu não sabia desse trem, mas fiquei aprendendo agora que lidocaína desacelera o coração para a pessoa se restituir. E deixaram os fluidos correndo assim, correndo. Não deixou pingando não, deixou correndo, porque eu já havia perdido mais de 3 litros de sangue. Então eu já estava mais branco que essa cadeira que você está sentado aí, querido. E aí vem as provisões de Deus. O médico cirurgião, que é o médico bucomaxilo, que é o nome do cirurgião que faz essa cirurgia, que me deixou bonito de novo, né, irmão? Glória a Deus. Fala glória a Deus, irmão. Aleluia. Esse médico voltara de férias naquele momento. E o Senhor preparou o melhor cirurgião hoje da região bucomaxilar para fazer a minha cirurgia. E aí, querido, eu vejo a mão de Deus novamente. Aí precisava fazer um exame em Piracicaba. Quando eu cheguei, precisei fazer tomografia, tudo que vocês acham que tem direito, raio-x, tudo que vocês acham que tem direito eu fiz. Aí 3 dias depois, eu precisei ir para Piracicaba. Precisou contratar uma UTI móvel para poder ir para lá. Fui para lá, cheguei lá. O mesmo médico, o mesmo técnico que tirou todos os raios-x, estava pilotando a máquina de Piracicaba. Então ele foi incisivo naquilo que realmente é, para não esconder nada e para não, de repente, perder algum detalhe que ele não tenha visto. E ele me disse isso aí 2 semanas depois que fui buscar uma imagem lá. Ele falou: hora que eu vi você com febre lá, eu tremi as pernas. Ele mesmo falou para mim: querido, não vai durar. Febre não vai durar. 3 dias depois do acidente, com febre, depois de todo o medicamento, não dura. Voltamos para Rio Claro. Cheguei lá em Rio Claro, eu estava com um catéter urinário
entupiu, querido. Só tinha sangue dentro da minha bolsa de urina. E eu falei, moças, eu tô com vontade de urinar. E parece que, ela falou, fez 2 lavagens lá no catéter para livrar a saída da urina. E ali, irmãos, em nenhum momento eu reclamei, porque todo momento eu falei, até a minha esposa falava assim, que lá no hospital do falava que eu falava assim, dor, mas eu não lembro de dor, querido. Eu acho que eu falava dor, que eu acho que é o Espírito Santo me usando para a galera colocar remédio lá para mim, para fazer sarar, né? Mas eu não me lembro de dor. E queridos, e o milagre vem aqui agora. 5 dias depois, a minha vértebra C1 estava calcificada. Para a honra e glória do Senhor, irmão. O médico passou para ele precisava liberar o colete cervical para que se fosse feita a cirurgia do bulbo maxilar. Com o colete, impossível de fazer cirurgia, e as infecções, as bactérias iam tomando conta. E ele veio, ele analisou, ele falou assim, vamos lá, mexe o pé, mexe as mãos, está doendo? Não. Falou para as enfermeiras, prova de fogo, tira o colete. Tirou o colete, levanta, mexe o pescoço. Põe um coletinho só, mais macio nele, para amanhã a gente liberar. Uma junta médica, querido, para liberar essa situação. No 6º dia eu fui operado. E adivinha o dia que eu tive alta? 7º dia. Só que eu tive alta da cirurgia. Aí chega uma notícia, né? Você vai ficar mal um dia, tá? Por quê? Porque vai ter uma junta médica amanhã pela manhã para decidir e para entender o porquê que essa coluna está inteira. Eu estava o quê, irmãos? Tranquilo, que eu sabia qual era a situação, por que ela estava inteira. Deus trabalhando, querido. Maravilha. Fui liberado, uma semana em casa. Na mesma semana eu cheguei na segunda-feira. Na quinta-feira, até na segunda, minha esposa saiu ligando para alguns neurocirurgiões, porque precisava retornar no médico da coluna. Tinha que ir. Minha esposa ligou em São Carlos, marcou, ligou em Rio Claro, marcou outro. Vamos ver aí qual que vai ser mais rápido. Depois eu venho desbarcando qualquer coisa. É a estratégia dela, meu irmão. De repente ela me liga e fala assim, amor, eu marquei. Eu falei, não marca em São Carlos, não quero. Rio Claro também, não sei. Ela falou, em Rio Claro eu não encontro. Falei assim, ó, tenta Piracicaba. Marcamos em Piracicaba. Fui para Piracicaba, entramos na sala do médico. O médico abriu a porta na hora. Ele falou assim, quem te bateu? Quase que eu falei para ele, tentou, mas não conseguiu. Estou vivo, né? Sentei na cadeira, papo vai, papo vem. Olhando os papéis, olhava ali os resultados, não compreendendo muito naquele resultado, por que aquele resultado falava aquilo. Mexe o pescoço. Fica de pé. Senta. Tem dor? Eu tenho uma dor aqui, ó. Ele deu risada. Eu falei, tem uma dor aqui, ó. Essa dor aí é de muscular, benção. Você ficou dias deitado, dor muscular. Da coluna você está inteiraço. E falava assim, irmãos, todo o tempo, você nasceu de novo. Você nasceu de novo. Umas 6 vezes, nasceu de novo. E antes de eu sair do consultório, ele falou, nunca se esqueça, nasceu de novo. Porque é morte, querido. É morte. Pode pesquisar lá na internet, lá C1 não tem conserto. Quebrou, fraturou, caixão e vela, né, que a turma faz, né? Claro que eu seria uma cerimônia, mas o Senhor falou, não é a hora. Não tem, a sua casa aqui não está preparada. Vai ser uma mansão, mas não está preparada. Falta pintar, falta colocar umas coisas aqui ainda. Beleza, querido, vou enfrentar o fisioterapeuta. Catou todos aquele histórico. Falei, não é possível, C1? Falei, é.
Ser um milagre, cara. Não tem como quebrar C1 e estar de pé. Ou é morte, ou simplesmente vira uma múmia. Não tem como. Queridos, aí a pergunta é: nós estamos sendo preparados? Estamos preparados para enfrentar as provações? 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 e 13. Eu vou rapidamente, que eu já preciso entregar para o pastor. Diz assim, ó, 1 Coríntios capítulo 3, 10 a 13, de 10 a 13. Segundo a graça de Deus que foi dada, lancei eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, como que cada um edifica sobre ele. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, ou outro alicerce, tá, querido? Quando fala de fundamento, fala de alicerce, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O alicerce nosso é Jesus Cristo. Se alguém está sobre esse alicerce, levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. A obra de cada um se manifestará, pois aquele dia demonstrará, porque será revelada no fogo. O fogo provará qual seja a obra de cada um. Ou seja, querido, o Senhor dá vários materiais para que construamos os nossos edifícios e casas, tá? Numa forma figurada. O alicerce é Jesus Cristo. Quem está alicerçado em Jesus aqui? Os irmãos lembram do versículo que eu mais gosto de ler aqui com os irmãos? Filipenses capítulo 4, versos 4. Eu falei que eu não ia falar Filipenses, mas não tem jeito de falar. Que Filipenses força a minha boca a falar tortinho, irmão. Que a nossa alegria deve estar porque tudo que acontecer à nossa volta, ao nosso redor, de baixo para cima, de cima para baixo, não tem problema. Porque a nossa alegria está então o nosso alicerce tem que ser aí, querido, que mora as nossas provações. Porque a nossa vida devemos construir, se você tem direito de construir a sua casa com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, o que você não vai usar aqui? Se a sua casa será provada com fogo, vai acender um fogo lá. O que você não vai usar aqui? Nem madeira, nem feno, nem palha. Então, querido, nós devemos estar alicerçados no Senhor, e quando construamos algo para Ele, que façamos com ouro, prata, pedras preciosas. O mínimo que você pode é pedras preciosas, tá? Que é rubi, e todas as coral, e todas as outras aí. Então, queridos, a todo tempo que for provado, eu estava no chão. Lembra que eu estava no chão, quebrado, com uma madeira em cima de mim? Mas naquele momento eu sentia paz. A única coisa que eu falei para dentro de mim, que assim, vai vendo, tá? Estávamos com uma viagem programada, tudo pago, com voo, para terça-feira. Meu acidente foi na segunda. Terça-feira eu ia para Porto de Galinhas. O Senhor quis que eu fosse. Fiquei triste por causa disso. Mas o diabo quer o quê? Que eu fique triste por causa disso. Estou alegre porque o Senhor me deu vida. Amém? Outra hora eu vou, sem problema nenhum. E se o diabo vacilar, ainda vou de jato próprio. Irmão, você tem que ser ousado, tá? Não sei, quem sabe o Senhor me promove. Se for para a honra e glória dele, amém. Pensa nisso, tá, querido? Que Abraão foi um dos homens mais ricos da terra. E Jó passou por provações, e o Senhor multiplicou na vida dele depois. Quem sabe o Senhor quer me multiplicar? Primeiro ele permitiu que eu fosse quebrado. Quem sabe agora é a hora. Amém? Se assim for, amém, Senhor. Estou aqui preparado, eis-me aqui. Glória a Deus. Aí em João 16:33 diz assim: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis o quê? Mas tende
eu venci o mundo. Aqui, queridos, uma palavra de Jesus, o próprio Deus. Se ele teve provações, nós é mais bonito que ele. E é assim, querido, que você receberá as suas bênçãos. Quando você vê que uma provação, você está no meio dela, tem uma enfermidade assolando a sua casa, tem uma morte que assolou a sua casa, algo de valor você perdeu, não se atemorize. Tenho-vos dito isso, para que tenhais paz. Toda provação, querido, toda negatividade, leva lá na vida de Jó. O Jó é o mais conhecido como provações, né? Esse homem perdeu tudo, querido. A família dele foi devastada. Ele perdeu o netinho, ele perdeu filhos, ele perdeu filha, perdeu riqueza, perdeu gado, perdeu tudo, perdeu casa, perdeu tudo, ficou na lama jogado. E aí os amigos da onça faz o quê? Que é assim, viu, querido? Quando você está na pior lá, o nego quer achar qual é o pecado que você fez. Lembra da primeira frase que eu falei? Se você estiver passando por alguma provação, não é porque você é desgraçado, não. E toda vez que você receber, não é porque você é o cara. Não vai nessa aí não, tá, querido? Queridos, em meia prova, tenha fé. Eu ia prolongar, mas não vou porque o tempo não me permite. A vida de Abraão, quando Deus pediu Isaac, o único filho dele, para morrer, servir de sacrifício. Abraão fala o quê? Quando o filho dele pergunta: quem é o sacrifício? Deus proverá. Daniel na cova dos leões, leãozada estava tudo louco para dar uma mordida, para comer um pedacinho de Daniel. Deus não permitiu. Irmãos, tem leão do teu lado querendo te tragar. Queridos, não vai. Sadraque, Mesaque e Abednego, se você pegar lá em Daniel capítulo 2, verso 20, 25, 27, quando eles foram lançados como presos. Os soldados que foram lançar eles no fogo foram queimados antes deles. E a Bíblia relata que quando esses soldados são queimados, os três caem lá dentro. Eles não são lançados, eles caem lá dentro, porque não deu tempo de ser lançado. E aí o rei Nabucodonosor fica espantado. Sabe por quê? Mas não foi 3 homens que vocês jogaram lá dentro, lançaram lá dentro? Foi. Por que aqui eu vejo um quarto homem andando solto lá dentro? E aí, querido, a conclusão dessa palavra. E a palavra diz ali, ó, 27, que o fogo não tinha poder algum. Querido, se Deus quisesse, se Deus falar: eu vou impedir esse trem aí, não vai cair a madeira na cabeça dele não, ele vai viajar, ou glória, benção, fotinha pra cá, fotinha pra lá, só de raibanzinho, bronzeadinho, maravilha. Deus ia ser glorificado? Para alguns sim, para alguns ia ficar super feliz, tá lá viajando, desfrutando. Mas quando acontece uma situação dessa, querido, igreja de São Carlos oraram, não só foi o nosso ministério, tá? Até os irmãos da congregação oraram em peso, querido. Eu conversei com o irmão de São Carlos, ele falou assim: ué, tá bem? Tô bem. O irmão Laércio me falou. Muitas pessoas oraram e hoje vêm, me encontram, falam que Deus te abençoe, irmão, um milagre. Então tiveram prova que Deus existe. E eu trago você de novo aqui para a palavra. O fogo fala aqui no finalzinho do verso 27, que o fogo não chamuscou cabelo, eles não saíram nem com cheiro de queimado. Mas existe uma coisa que o fogo queimou. Os irmãos perceberam o detalhe ou não? O que o fogo queimou? O fogo queimou as amarras, querido. Eu posso dizer para os irmãos, se existe alguma coisa no qual eu estava amarrado, ou o diabo gostaria de me amarrar, já era. Queridos, eu posso dizer para os irmãos, eu voltei, queridos, à vida. Eu voltei mais grato do que nunca. Hoje, finalizando a palavra que eu estudei durante a semana,
eu escrevi a última frase. Eu lembrei do nosso querido Jó, que falava assim: eu sei que o meu Redentor vive. E Jó também disse uma frase que eu finalizei ela: ainda que ele me mate, ou me permita morrer, eu todavia esperarei nele. Irmãos, o diabo pode tentar, ainda que Deus permita que eu morra, eu todavia esperarei no meu Senhor. Eu não vou desanimar, querido. Eu não vou baixar a guarda. Eu não vou fazer isso. Não adianta, querido. A primeira coisa que ele quer fazer é nos assustar. Aí eu convido os irmãos a se colocar em pé e cantar comigo. Não há fé, Glória a Deus. nem porta que se feche diante da sua voz. Não há doença, nem culpa. Aleluia. Que pé diante de nós e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura. Escuto para que nele crê. Deus abençoe os irmãos. Sejam abençoados segundo o tempo todo. O pastor sempre nos ensina, quando levantares pela manhã, chama o Espírito Santo. E se existe uma situação que Deus é quando o impossível diante dos nossos olhos se tornar impossível, qualquer causa da sua vida é possível para Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Sejam abençoados. Glória a Deus, igreja. Vamos dar um aplauso bem forte para Jesus, amém? Pode se assentar. Louvado seja Deus. Irmãos, a palavra do Senhor diz assim: que o Senhor, o Altíssimo, não faz nada sem antes avisar os teus servos. Me lembro que, a gente sempre fala que um ano antes da pandemia, o Senhor deu uma direção para nós, como igreja, orarmos um ano de madrugada, né? Da área, o pessoal, né? E nós oramos um ano. E no final daquele ano, o Senhor disse assim, olha, através da palavra, que a pessoa que não estivesse de joelho não iria suportar o que ia acontecer, né? Os irmãos lembram disso, dessa palavra, amém, irmão? Foi o que aconteceu, Deus sustentou a nossa vida. E esse ano nós tivemos uma palavra do Senhor, Salmo 18 diz assim, ó: o que o Senhor é o Deus que nos reveste de força e torna perfeito o nosso caminho. Quem se lembra disso aí, amém, irmão? Todo ano Deus dá uma palavra para nós, amém, irmão? E aí, esse ano o Senhor deu para nós esta palavra, o Salmo 18, que diz, né, que o Senhor ia nos revestir de força e tornar perfeito o nosso caminho, amém? É uma palavra que nós recebemos. E aí o ano inicia, e irmão, ventos sopram de tudo quanto é lado, porque a palavra também do Senhor diz assim, que José recebeu uma palavra, mas enquanto a palavra não se cumpriu, a palavra provou, amém, irmãos? Quero só deixar mais uma palavra antes de orar, a nossa oração de proteção que nós vamos fazer toda noite, sexta-feira e os domingos, amém, irmão? Né? E a palavra é Salmo 34, versículo 17, diz assim, os justos, versículo 19 diz assim: muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor livra. Olha a glória a Deus. Muitas são as aflições dos servos e servas de Deus, porque nós, amém, irmão, somos luzeiro no mundo, e eu tenho tido a alegria de andar no meio de muitos Lázaros que Deus deu para nós através dos anos, amém, irmão, né?
Essa igreja, graças a Deus, contente, porque está cheio de Lázaro. Temos o irmão Íbero, que eu conversei com ele ontem. Amém, irmão? Está trabalhando, está doido para vir na igreja, não pôde vir. O Senhor devolveu a pele para ele em 15 dias. Quem lembra, dá glória a Deus. Amém, irmão? A Regiane aí, nosso Lázaro, né? Nossa Lázaro está lá atrás, amém? 30 dias deu para ela de vida. E a gente foi essa semana lá para São Carlos, né? A gente vai conversando. E cada vez que eu estou com eles, amém, irmão, como está com o Eliezer aqui hoje, amém, irmão, eu falo assim: Senhor, é tão bom comigo que me deu oportunidade de viver entre muitos Lázaros. A Regiane está ali, amém, irmão, firme e forte, glória a Deus. Nós temos a irmã Zélia, a irmã Vera está lá atrás, amém, irmã Vera? Também quebrou a coluna, o médico falou, não vai andar mais, está aí contrariando, abençoada, andando para todo quanto é lado aquele carrinho abençoado, amém, irmão, né? Nós temos o nosso irmão Eliezer aqui, amém, irmão? E eu digo para vocês, irmãos, há uma promessa de Deus para a nossa vida esse ano. Quem recebe, amém, irmão? Quem recebe? O Senhor vai te revestir de força e vai tornar o teu caminho perfeito, amém? Mas quero convidar para você ficar de pé nesta hora, amém, irmão? E só para relembrar, amém, irmãos? Nós temos aqui nossos guerreiros que são de frente com esta obra, amém, irmão? E geralmente é assim, o ataque vem direto para aqueles que estão encarando a obra, essa é a verdade, né? E irmão, quando isso aconteceu, eu louvei ao Senhor porque o Eliezer morrer dentro da casa dele, amém, irmão? Com o pescoço quebrado, seria algo marcante para a minha vida, amém, irmão? Alguém que está aqui em evidência, na frente do ministério, né? E para nós ia ser uma derrota muito grande. É o que diz a palavra, sim. A palavra do Senhor diz que o justo passa por muitas aflições, mas do Senhor o livra de todas elas, amém? Então, eu acredito que nós estamos prestes a viver um grande e poderoso momento espiritual. Quem crê, amém, irmão? É o que a palavra diz, o meu justo viverá da fé, mas se ele retroceder, a minha alma não terá prazer nele. Você é justo, meu irmão? Você é povo de Deus e eu também. E a prova vem porque esse mundo é um mundo cheio de maldição.